Olá, pessoal. Sou o professor Josias. Nesta aula, vamos fazer uma introdução ao estudo da eletricidade. Para perceber a importância deste conteúdo, basta lembrar da quantidade de aparelhos e equipamentos que funcionam à base de energia elétrica. Claro que é uma boa ideia estudar a eletricidade. Vamos começar falando sobre o âmbar. O âmbar é de origem vegetal. Trata-se de uma resina petrificada ou fossilizada e, olha, já era conhecida pelos gregos lá na antiguidade. Eles sabiam que se colocasse pedacinhos de palha próximos ao âmbar, a princípio nada acontecia, mas basta colocar, por exemplo, um pedaço de lã e atritar ou esfregar, olha só o que acontece. Após o atrito, o âmbar atrai os pedaços de palha, um fenômeno muito parecido com o magnetismo. Só que o magnetismo ele ocorre com ímãs e metais, e aqui não. Por isso, esse fenômeno se diferencia do magnetismo. E uma curiosidade: a palavra âmbar na língua grega se escreve elétron. Por isso que esses fenômenos passaram a ser chamados de fenômenos elétricos. É daí que vem a origem da palavra eletricidade. Mas você não precisa encontrar um pedaço de âmbar para fazer uma demonstração de fenômeno elétrico. Você pode pegar, por exemplo, uma canetinha simples. Estou mostrando aqui que a tampinha da caneta, próxima aos pedaços de papel, de início nada acontece, mas basta esfregar, atritar com um pedaço de isopor, ou pode ser no seu cabelo também, e depois olha só o que acontece. A tampinha da caneta atrai os pedacinhos de papel, fenômeno elétrico. Mas vamos entender melhor essa eletrização por atrito. O que acontece é que, com o atrito, os materiais adquirem carga elétrica. A tampinha da caneta, por exemplo, adquire carga elétrica negativa e o isopor, carga elétrica positiva. E anote aí, são esses dois os tipos de carga elétrica, a negativa e a positiva. A propósito, deixa eu simular aqui uma situação para mostrar algo bem importante para você. Se eu pegar um objeto carregado positivamente, pode ser esse de isopor que a gente viu agora há pouco, pendurado por um pequeno fio bem leve. Se eu colocar outro objeto idêntico carregado positivamente, o que será que acontece? Olha só, surge entre eles uma força de repulsão. Eles se afastam um do outro. Então anote aí, cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam uma da outra. E se eu colocar aqui do lado dessa carga positiva, um objeto com carga negativa, o que será que acontece? Nesse caso, vai surgir entre eles uma força de atração. Então anote aí também. Cargas de sinais contrários se atraem, se aproximam uma da outra. Você pode até pensar, mas o isopor pode ter carga positiva e pode ter carga também negativa? Pode sim. Nessa primeira situação, a tampinha da caneta ficou carregada negativamente e o isopor positivamente. Mas se em vez da caneta pegar um bastão de vidro e atritar a esse isopor, o bastão de vidro é que vai carregar positivamente e o isopor vai ficar negativo. Nós podemos, inclusive, organizar esses materiais na seguinte ordem: vidro, isopor e polipropileno, que é o material de que é feita a tampinha da caneta. Nesta relação, os que ficam mais acima são os que adquirem carga positiva ao ser atritado com o outro. Os que ficam mais abaixo, claro, tendem a ficar com carga negativa. Quando nós atritamos agora o isopor com o vidro ficou com carga positiva e o isopor com carga negativa. Mas naquela outra ocasião, quando eu atritei o polipropileno com o isopor é que ficou com carga positiva e o polipropileno ficou com carga negativa, porque ele está mais abaixo nessa relação. Vamos preencher com mais materiais, cabelo, papel, tubo de PVC e outros mais. Fazendo dessa forma, os cientistas criam o que a gente chama de série triboelétrica. Este prefixo tribo significa atrito. Então, trata-se de uma relação de materiais em que o que fica mais acima é o que tende a ter carga elétrica positiva e o que fica mais abaixo tende a ter carga elétrica negativa em um processo de eletrização por atrito. Mas precisamos entender ainda uma coisa: por que um objeto se eletriza? Aí nós precisamos analisar os constituintes básicos da matéria. Vamos ver aqui a representação do átomo.
Temos aqui o elétron, e ele tem uma carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. A potência 10 a menos 19 indica que é um número bem pequeno, com 19 casas decimais após a vírgula. E é um número negativo. Portanto, a carga de um elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Este C é de coulomb, a unidade para a carga elétrica. E no núcleo atômico nós temos prótons e nêutrons. O próton tem a carga elétrica de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Em módulo é igual à do elétron, só que elas têm sinais contrários. Como o nêutron não tem carga elétrica, podemos dizer que a carga de um próton anula a carga de um elétron. Então, se a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons de um átomo, ele vai estar eletricamente neutro. Porém, se a quantidade de prótons for diferente da quantidade de elétrons, aí o átomo vai estar eletrizado. Se ele tiver mais elétrons do que prótons, vai estar com carga negativa. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, aí vai estar com carga positiva. Como os prótons estão fortemente presos ao núcleo, o elétron tem mais facilidade de ser arrancado do átomo. Por isso, que neste processo de eletrização do vidro com o isopor, os elétrons do vidro acabaram passando para o isopor. O isopor ficou carregado negativamente, porque ele ficou com excesso de elétrons nos seus átomos. E o vidro, que perdeu elétrons de alguns átomos, ficou com excesso de prótons nesses átomos. Por isso que ele ficou carregado positivamente. Pessoal, até aqui nós explicamos o processo de eletrização por atrito, mas não é o único que ocorre. Nós temos, na verdade, 3 processos de eletrização, que são por atrito, por contato e por indução. Por atrito nós acabamos de ver. Vamos ver então como ocorre a eletrização por contato. Para começo de conversa, a eletrização por contato ocorre com condutores. Vamos então entender o que são materiais condutores. Vamos imaginar aqui a representação de um átomo de um metal qualquer, que são bons condutores elétricos. Nestes átomos, as últimas órbitas, elas têm elétrons que ficam relativamente soltos, é o que nós chamamos de elétrons livres. E são estes elétrons livres que caracterizam os materiais condutores. Eles saem facilmente de um átomo e compõem outro, ou ficam flutuando nos espaços vazios entre esses átomos no material condutor. Por exemplo, se eu tiver um tubo de alumínio, vamos tirar aqui a representação do átomo e imaginar apenas os elétrons livres, né? Eles ficam em movimentos aleatórios. Só que, quando eu ligo uma bateria elétrica nas extremidades desse tubo de alumínio, olha o que acontece. Os elétrons passam a se movimentar de maneira ordenada, em uma única direção. Nós temos o que chamamos de corrente elétrica. E é isso que caracteriza o material condutor. Mas no material como a borracha, por exemplo, nós não temos a presença de elétrons livres. Logo, se eu, por exemplo, colocar uma bateria ligada por fios nas extremidades, eu não conseguiria formar uma corrente elétrica, pelo menos não tão facilmente como a gente consegue nos metais. Por isso que esse tipo de material é chamado de material isolante. Os eletricistas, inclusive, usam luvas de borracha para trabalharem com a eletricidade. Nós temos materiais condutores e isolantes. O que diferencia um do outro é a presença dos elétrons livres na última camada atômica, na última órbita. Mas é preciso entender uma coisa. No material isolante, como a borracha, eu consigo eletrizar por atrito, colocando uma pequena carga eletrostática nela. Mas não consigo, como já expliquei, uma corrente elétrica, pelo menos não tão facilmente como eu consigo no material condutor. Muito bem, feita essa diferenciação entre materiais isolantes e condutores, precisamos aprender mais uma coisinha sobre os materiais condutores. As cargas elétricas em um condutor carregado, elas se concentram nas extremidades, nas superfícies do material. Pode ser um condutor oco ou maciço. Isso acontece porque cargas de mesmo sinal se repelem, então elas procuram ficar o mais distante possível uma da outra. Essa força de repulsão ocorre entre todas elas. E a configuração final acaba sendo esta.
de que a carga se distribui na superfície do material, nas extremidades. Anote isso aí, importante, tá? Feita toda essa explicação sobre materiais condutores, agora nós podemos entender direitinho a eletrização por contato. Vamos colocar aqui, portanto, uma esfera condutora, só que ela está eletricamente neutra. Está aqui sobre o material isolante. Podemos dizer que a carga elétrica dessa esfera A é igual a zero, que a carga elétrica da esfera A, que é igual a zero. Vamos colocar em cena agora outra esfera B, só que esta carregada negativamente. Digamos que a carga elétrica de B seja de menos 10 coulomb. Vamos então fazer o contato entre as esferas. Quando isso acontece, as duas esferas ficam carregadas negativamente. A carga de A mais a carga de B é igual a menos 10 coulomb. Carga elétrica que antes era apenas da esfera B, agora é das duas esferas. E quando eu separar, as duas esferas vão estar carregadas negativamente. Podemos dizer que a esfera A, por exemplo, ficou com carga elétrica de menos 6 coulomb e a B ficou com carga elétrica de menos 4 coulomb. Importante você perceber o seguinte: a carga total final sempre fica igual à carga total inicial. No início, a carga elétrica de A era zero e a de B menos 10. No final, a soma das duas também dá menos 10. Se as duas esferas fossem idênticas, cada uma delas ficaria com metade da carga. E para finalizar, anote isso aí, ó. Os objetos ficam com cargas de sinais iguais na eletrização por contato. Você lembra que na eletrização por atrito, um ficava positivo e o outro negativo. Na eletrização por contato, não. Os dois ficam com a mesma carga, a carga que o objeto carregado tinha no início. Se, por exemplo, o B fosse carregado positivamente, ao final, as duas esferas ficariam com carga positiva. Mas vamos passar logo para a eletrização por indução. Ela ocorre também com condutores, colocando aqui a esfera eletricamente neutra, novamente sobre um isolante. E agora eu vou colocar em cena um objeto carregado positivamente, que a gente chama de indutor. Mas desta vez eu não vou fazer o contato, vou apenas aproximar o indutor da esfera neutra. Olha o que acontece. Os elétrons livres dessa esfera neutra, eles agora se concentram nessa extremidade aqui, mais próximo do indutor carregado positivamente. A carga positiva desse bastão lhe atraiu os elétrons da esfera. Consequentemente, a outra extremidade, com ausência de elétrons, ficou carregada positivamente. Logo, o indutor provocou uma separação de cargas no induzido. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar um fio, essa parte positiva aqui da esfera, até o chão, até a terra. E o que vai acontecer? Os elétrons aqui do chão vão ser atraídos por essa parte positiva. E chegando lá, o elétron que é negativo anula a carga positiva que tinha aqui. Isso continua a ocorrer até que toda essa carga positiva seja anulada com os elétrons que chegaram. A partir de então, eu posso retirar o fio terra e afastar o indutor. E com isso, os elétrons que estavam concentrados aqui se distribuem por toda a superfície da esfera, deixando ela carregada negativamente. Está concluído o processo de eletrização por indução. E anote bem, no final, os objetos ficam com cargas de sinais contrários. Assim como acontece no processo de eletrização por atrito, eles ficam com cargas de sinais contrários, diferentemente do processo de eletrização por contato que eu expliquei anteriormente. Então, gente, nós concluímos a explicação dos processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. Finalizamos aqui a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.